Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Para quem chegou agora à Band, bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. E olha, o crime da mala. Você acompanhou ontem aqui no Brasil Urgente a apresentação de um suspeito de ter assassinado uma jovem de 21 anos e grávida de gêmeos. O corpo de Valdineia Franciswick foi encontrado dentro de uma mala localizada por um pescador em um lago que fica na divisa de Valinhos e Itupeva. A repórter Aleteia Rodrigues participou da coletiva de imprensa que aconteceu na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí e traz os detalhes pra gente. Ney, aperte o play. Everaldo Alves de Faria, de 38 anos, foi preso dentro da própria residência onde vivia com a esposa e os 2 filhos em Campinas. Ele é o principal suspeito de matar Valdineia Conceição Prechesnilk, de 21 anos, grávida de gêmeos. Descobrimos que ela residia numa boate na cidade de Campinas, no bairro Itatinga. Descobrimos que ela era prostituta naquele bairro, que ela residiu lá por 1 ano e meio aproximadamente, e depois ela saiu daquela casa e foi morar numa outra residência. Essa residência foi locada informalmente por uma pessoa, né, que deu o nome de Flávio. E trabalhando ali na investigação, nós descobrimos que não se tratava de Flávio e sim de Vado. E esse Vado, nós apuramos que era o Everaldo. O Everaldo, a gente apurou o quê? Que ele teria um relacionamento com ela, mantinha ela nessa residência, certo? Ele é um indivíduo casado e mantinha ela lá nessa residência. Ela era amante dele? Era amante dele, embora sendo prostituta. Um revólver calibre 38 e munição foram apreendidos na casa do suspeito. De acordo com o delegado, tudo indica que tenha sido a arma usada no crime. Ele falou que ele teve um bar e que uma pessoa foi até o estabelecimento, consumiu bastante, fez uma dívida com ele, não tinha como pagar e deixou essa arma como garantia para um pagamento futuro. Como ele encerrou as atividades do bar, ele teria levado a arma para a casa dele. Everaldo negou o crime. Ele disse que nem conhecia a vítima e que existia uma outra pessoa com nome idêntico ao dele que morava no mesmo bairro e também tinha o apelido de Nado. A versão não convenceu a polícia. Nós, em momento algum, dissemos que estávamos lá por conta desse homicídio e ele imediatamente já falou que não tinha envolvimento nenhum com o caso. Então são pequenos detalhes que para os policiais mais experimentados significam muito. Valdineia era do estado do Paraná e vivia em Campinas há cerca de 2 anos. Depois que saiu da casa dos pais, raramente dava notícias à família. Por isso, o corpo da jovem permaneceu quase 20 dias no Instituto Médico Legal, até que algum familiar se manifestasse. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. A principal seria crime passional. Para o delegado, Everaldo pode ter cometido assassinato por ciúmes ou porque era contra a gravidez da jovem. Para mim, minha convicção é que o crime foi passional, certo? Que ele mantinha ela lá e tinha ciúmes, certo? Embora fosse prostituta, ele tinha ciúmes, talvez de um namorado anterior. Mas isso ainda depende de algumas diligências para a gente comprovar. Um exame de DNA vai ser feito para saber se Everaldo é o pai dos gêmeos que Valdineia esperava. A prisão temporária do suspeito foi decretada. Ele permanece preso pelos próximos 30 dias. Ele foi autuado em flagrante por porte de arma, né? É um crime inafiançável porque a arma está com a numeração suprimida. Paralelamente a isso, também existe um mandado de prisão temporária por 30 dias expedido contra ele em razão de tratar-se de um crime hediondo. Então ele tem essas 2 prisões no momento contra ele. A situação realmente se complicou do Everaldo, né? E aí a investigação está conseguindo mais provas ou mais indícios para realmente seguir aí na investigação e no inquérito. Olha, segura um pouco a onda aqui, Ney, porque a gente tem mais detalhes sobre esse caso em Valinhos, mas eu quero lembrar aqui o telespectador do Brasil Urgente por que o caso ficou conhecido crime da mala, embora tenha a obviedade do corpo ter sido encontrado dentro de uma mala. Mas não é só por isso não.
é que aconteceu um crime da mala muito famoso no Brasil em 1928. Essas imagens são reais que você está vendo aí na tela, justamente por conta de um caso do imigrante italiano Giuseppe Pistone. Ele assassinou a mulher dele, Maria Fea, em uma pensão no centro de São Paulo e depois colocou o corpo em uma mala e tentou despachar a bagagem, né? Essa mala com o corpo da mulher no Porto de Santos. Ele tentou, portanto, isso tudo em 1928, hein? Ele tentou despachar o corpo para a França, né, na região de Bordeaux, usando o endereço falso aqui do remetente, nome falso, mas o crime parecia perfeito. O que aconteceu naquela ocasião? Ele tentou despachar a mala, pagou uma gorjeta ali para uns passageiros que subiam no navio para embarcar a mala, e daí ele ficou vendo à distância. Só que quando a mala estava sendo içada para o navio, do compartimento para colocar no compartimento de bagagem do navio, os funcionários lá do navio acabaram estranhando o forte cheiro e manchas de sangue na mala. Chamaram a polícia e aí a polícia, naquela ocasião, abriu a mala e deu de cara com aquela cena terrível, né? O corpo dessa mulher, né, já em estado de decomposição. E aí, o que chamou a atenção naquele caso, que isso virou até um caso, viu, de perícia criminal e de investigação policial. Apesar do absurdo da história, né, que ficou muito famosa, teve ampla cobertura na imprensa da ocasião, foi que a polícia conseguiu elucidar o crime naquela época, na década de 1920, em menos de 24 horas. Traçou-se ali de onde a mala vinha, né? A polícia, os investigadores descobriram o fabricante da mala, descobriram o trem que foi usado de São Paulo a Santos, o horário do trem para essa mala chegar até o Porto de Santos. Descobriram também a pensão onde o dono da mala estava hospedado e depois chegou-se à conclusão, aí ele acabou confessando, a história ficou muito famosa no mundo inteiro, virou até tema de filme, o crime da mala, e chamou-se a atenção para naquela ocasião, com os recursos parcos que a polícia dispunha, desvendou um crime complicado como esse em menos de 24 horas. Olha, é uma coisa que chamou realmente a atenção. E ainda sobre o caso de Valinhos, a polícia agora vai ouvir mais testemunhas para ligar os pontos finais da investigação. Um deles está relacionado ao perfil deste homem preso. De acordo com testemunhas, ele já tinha um histórico de agressividade e pode ter matado Valdinéia por ciúmes. Quem traz mais esta reportagem aqui é a Letéia Rodrigues. Ney, aperte o play. Uma jovem linda e com vários planos. Uma garota que sonhava em fazer faculdade. Nos perfis que Valdinéia Prechesmilk tinha em redes sociais, ficava claro que ela gostava de tirar fotos e exibir a beleza típica das mulheres do sul do país. Como estava grávida, postava várias mensagens sobre os gêmeos que ela esperava. Val, como era conhecida pelos amigos, parecia não acreditar que seria mãe de 2 crianças. Mas a vida dela foi interrompida por um crime cruel que ganhou as páginas dos jornais do Brasil inteiro e teve até repercussão internacional em 31 de outubro. Para a polícia, Everaldo Alves de Faria teria sido a pessoa que deu um tiro em Valdinéia. Depois colocou o corpo dentro de uma mala e jogou em um lago às margens da rodovia dos Bandeirantes na cidade de Itupeva. Pescadores avisaram a Guarda Municipal de Valinhos que um objeto estranho havia sido visto dentro d'água. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, numa estrada de terra que liga as cidades de Campinas, Valinhos, Vinhedo e Itupeva. Por causa disso, as delegacias de Valinhos e Itupeva atuaram em conjunto para solucionar o caso. 2 semanas depois de o caso ser registrado, nenhum contato para identificar a jovem foi feito. Isso chamou a atenção da polícia, que começou a investigar a fundo. Passados 20 dias, e quando a polícia estava prestes a enterrar o corpo dela como indigente, o quebra-cabeça começou a ser montado. Depois que o caso foi divulgado aqui no Brasil Urgente, a família de Val, que é do Paraná, apareceu e reconheceu o corpo. A partir daí,
E usando as redes sociais, a polícia conseguiu traçar parte do caminho da jovem. Apesar da prisão do suspeito pela morte de Valdinéia, uma dúvida ainda permanece. Por que Everaldo teria cometido o crime? A polícia apurou que os dois eram amantes, mas ela tinha um caso com um outro rapaz. Isso pode ter gerado uma crise de ciúme nele. Segundo essas testemunhas, é um rapaz possessivo, violento e que agredia ela com uma certa frequência. Portanto, talvez ele tenha descoberto a existência desse segundo rapaz por meio de alguma mensagem telefônica ou algum fato que tenha chegado ao conhecimento dele e possa ter levado ele ao cometimento desse tipo de crime. Outro fato que chamou a atenção da polícia foi que o acusado desapareceu dias depois do crime. Everaldo tinha retornado a Campinas há apenas 15 dias. Em depoimento, ele não soube informar como conseguia sustentar duas casas com vidas tão diferentes. Ele não conseguiu provar para a gente que mantinha uma ocupação lícita, tá? O que nós sabemos é que ele fazia negócios esporadicamente, não há comprovação de uma renda lícita e que seja uma renda que possa possibilitar ele a manter tanto a casa oficial como uma segunda moradia. A Polícia Civil, com o apoio do Instituto de Criminalística de Campinas, fez uma perícia na casa apontada como a moradia de Val em Campinas. O Brasil Urgente, com exclusividade, encontrou a residência e acompanhou o trabalho. Apesar do uso do luminol, nenhum indício foi encontrado. Segundo o delegado, há um motivo para isso. Como ele era conhecido no bairro, Vado teria dado uma ordem para os colegas dele para não levantar nenhuma suspeita do crime. Após o crime, ele determinou que as pessoas conhecidas dele fossem até esse pequeno imóvel que estava alocado para a vítima e levasse toda a mobília embora. E sob o pretexto de que ele estaria com problemas com a polícia e estaria fugindo para o Paraná ou até mesmo para o Paraguai. Com a prisão do suspeito, as investigações prosseguem. Testemunhas continuam sendo ouvidas. Bom, a investigação tem fortes indícios, viu? Tem muitos indícios. É claro que as diligências continuam, como já foi relatado na reportagem, e a polícia espera alguns exames que vão ser fundamentais para robustecer esse conjunto de provas, como, por exemplo, o exame de DNA. A Valdinéia estava grávida, né? Como já foi dito aqui, de 5 meses. Haviam ali 2 fetos de um menino e de uma menina. E agora o exame de DNA vai comprovar se esses filhos seriam dele ou não. Aí o exame de DNA resolve isso, crava com 100% de segurança. Então daí, se for, já fica comprometido, fica complicada a situação. Se não for, existem outros elementos como a arma do crime que você está vendo aí na imagem. A polícia aposta todas as fichas de que este revólver calibre 38 é a arma do crime. Mas é claro que está precisando de algumas análises. Por exemplo, não deu para fazer ainda a balística porque não foi encontrado nem o cartucho e nem o projétil que atingiu a vítima, né? Ela foi atingida na região dos glúteos, a bala transfixou e saiu pelo tórax, né? E não foi encontrada porque a polícia ainda não determinou o local do crime. Ela foi encontrada numa mala, numa represa, numa lagoa, na divisa de Valinhos com Itupeva, mas não se sabe onde ela foi morta, né? Então, antes de ser colocada na mala, ela foi morta com um tiro. Agora, a polícia não sabe onde exatamente aconteceu. A esperança é que a polícia conseguisse indícios, provas, na residência que foi revirada na região dos diques, né, e que foi colocado ali toda a perícia com uso de luminol para detectar vestígios de sangue, mas não foi encontrado nada. Então, ainda está em aberto o local onde o crime aconteceu. Por isso, não foi possível ainda recolher a cápsula deflagrada e também o projétil que atingiu a vítima. Com esse projétil seria muito fácil comparar no exame de balística, né? O perito dá um tiro com a arma que foi recolhida e compara aquele projétil com o projétil encontrado na cena do crime. É claro que o cano da arma tem uma ranhura que funciona como se fosse um DNA. Cada arma tem uma ranhura e produz uma marca na bala diferente uma da outra. E aí compara-se ali
e como se fosse uma impressão digital e acaba comprovando que foi a mesma arma que foi utilizada para fazer o crime, para cometer o crime. Esses exames estão sendo aguardados pela polícia e que consegue ali montar esse quebra-cabeças e aumentar o conjunto de provas. Mas o que a polícia já tem aqui, com relação a testemunhas, a depoimentos e a própria contradição, ouvindo o suspeito, já foi o suficiente para pedir a prisão preventiva que foi autorizada pela Justiça. Então a situação, ao que tudo indica, vai se complicando ainda mais para esse suspeito. Bom, e nós vamos relembrar agora os principais fatos que envolveram esse caso e que nós acompanhamos bem de perto aqui no Brasil Urgente. A família da jovem Valdinéia teve que vir do Paraná para fazer o reconhecimento do corpo. Aliás, isso só aconteceu depois da divulgação do caso pela imprensa. Esta reportagem foi feita pela Carla Ramil. Traz aqui, Zé, no telão. Ney, aperte o play. A família da jovem Valdinéia Conceição Prechiniuk, de 21 anos, está chocada com a tragédia. Nós ficamos chocados só. Vai saber, não sabia a certeza que é ela. Agora, semana que caiu tudo daí. A jovem foi encontrada em uma mala jogada dentro deste lago, na divisa de Valinhos com Itupeva, no dia 31 de outubro. Nas nádegas havia um tiro que transfixou o coração. O disparo foi apontado pelo Instituto Médico Legal como causa da morte. A menina, que era do Paraná, morou com este tio durante 8 anos em Santa Catarina. Ela teria ido para lá estudar e trabalhar. O sonho era cursar uma universidade. Ela foi porque ela queria ir pegar a cidade, morar na cidade. E lá onde ela morava não tinha estudo bom. Daí queria estudar. Mas desde que foi morar em São Paulo, Valdinéia não dava mais notícias à família. O contato era pouco e sempre pela internet. Nem mesmo o número do celular ela passava aos parentes. Informação não queria dar nem esse número do telefone dela, nada. Não dava informação. Então já certo tinha alguma coisa ali, porque ela não queria dar para ninguém descobrir nada. Segundo o tio, a gravidez de gêmeos da jovem foi uma surpresa. Ela também não falava sobre o pai das crianças. Seu Jorge revela que a sobrinha era uma ótima garota, se relacionava bem com todos, adorava se enfeitar e tirar fotos. Ele nunca imaginou que a família um dia passaria por isso. Ela era boazinha, fazia o dever de casa, as coisas de casa, tudo. A mulher trabalhava diarista, daí ela fazia as coisas em casa, ajudava. Foi muito sacanagem o que fizeram com ela. O senhor fica triste de ver tão tragicamente nessa morte? Eu fico. Perder um parente assim. Grávida? Grave, né? De gêmeo. O senhor confia na justiça? Eu confio, quero ver se a investigação vai chegar lá. Quem que fez isso? A dor da família realmente é muito forte, justamente por conta dessa questão da moça, além de ser jovem, ter toda uma vida pela frente, estar grávida de gêmeos. Agora, a gente relembra aqui, né? A família demorou para reclamar o corpo. Você se lembra, você que acompanha o Brasil Urgente, se lembra que o corpo da Valdinéia ficou cerca de 20 dias no Instituto Médico Legal e quase que foi enterrado como indigente, justamente porque ela veio do Paraná há cerca de 2 anos e tinha perdido já o contato com a família. Então, por isso, demorou realmente para a família entender, depois de acompanhar as reportagens, né, na mídia que saiu e teve repercussão nacional, inclusive aqui no Brasil Urgente, aqui na Band, e a família começou a desconfiar que poderia ser, né, a Valdinéia, que estava, né, no estado de São Paulo. E agora ela estava morando aqui em Campinas, como já dissemos, né, segundo a polícia, numa casa alugada pelo suspeito que foi detido, né, o Everaldo, que foi detido e apresentado na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Então, portanto, a situação colocada aí é essa. A família acabou demorando um pouco e aí depois
deles virem aqui para Campinas, fizeram reconhecimento a partir de um trabalho também importante dos investigadores de Valinhos, que conseguiram ali tatuagens, outras marcas, algumas questões relacionadas também à roupa, ao traje, e comparando-se com todo o material que estava disponível no Facebook, chegou-se à conclusão que se tratava desta pessoa. Bom, e você sabe que a Aletheia Rodrigues, a Aletheia está posicionada já? Ela já está posicionada. A Aletheia Rodrigues acompanhou toda essa entrevista coletiva ontem em Jundiaí e vai trazer alguns detalhes para a gente. Boa tarde, Aletheia. Realmente uma entrevista coletiva, um caso que teve a participação de muitos órgãos de imprensa, né? É isso mesmo, Sena. Boa tarde. Depois de mais de um mês de investigações, a polícia conseguiu chegar ao principal suspeito de matar a Valdinéia. Everaldo foi preso ontem de manhã. Durante a coletiva de imprensa dada pelo delegado que investiga o caso, Marcel Faer, ele disse que a Valdinéia era amante de Everaldo há 1 ano. Ele é casado e tem 2 filhos. Estava dentro da residência dele, que fica no bairro Parque Universitário, quando foi preso. A polícia chegou até ele porque ele vivia em uma casa alugada. Ela vivia em uma casa alugada em Campinas e o contrato estava no nome dele. A polícia reuniu outras provas, como depoimentos de testemunhas e 5 reconhecimentos fotográficos que confirmaram que a vítima e o suspeito tinham sim um relacionamento amoroso. A arma que foi encontrada na casa dele vai passar por perícia, mas o delegado acredita que possa ser a arma usada no crime. A polícia, por enquanto, descarta o envolvimento de outras pessoas no assassinato e trabalha com a hipótese de crime passional. Everaldo pode ter matado Valdinéia por ciúmes, já que ela tinha um caso com outro rapaz. Ou o crime tem acontecido porque ela era contra a gravidez de gêmeos de Valdinéia. Vai ser feito um exame de DNA para comprovar se o Everaldo era ou não o pai dos gêmeos. Sena. Ok. Muito obrigado, Aletheia. A Aletheia, portanto, trazendo todas as informações aqui. Ela que acompanhou a entrevista coletiva ontem, que reuniu, né, os policiais de Valinhos, também Vinhedo, Valinhos e Itupeva, lá no município de Jundiaí. Muito obrigado mais uma vez a Aletheia. E olha, as redes sociais tiveram participação muito importante no esclarecimento deste caso. Foi por meio da internet que os investigadores da Polícia Civil de Valinhos começaram a traçar o perfil da Valdinéia. A Carla Ramil vai trazer para a gente toda essa investigação. Ney, aperte o play. Um corpo encontrado dentro de uma mala que foi jogada em um lago. Uma jovem nua, sem documentos, com um tiro nas nádegas. Pele clara, uma aliança de noivado na mão direita. Características como estas dão conta de um caso cruel. Um homicídio sem causas aparentes. Mas o crime é ainda pior. Uma garota de 21 anos, grávida de gêmeos. De acordo com os peritos do Instituto Médico Legal, os fetos de um menino e uma menina tinham 5 meses de gestação. Pelos perfis que a moça tinha nas redes sociais, dá para perceber que Valdinéia, mais conhecida como Val, gostava de tirar fotos e exibir a beleza típica das meninas do sul do país. Os olhos claros e os cabelos loiros chamavam a atenção. Como estava grávida, fazia postagens sobre os filhos que chegariam em breve e parecia ainda não acreditar que seria mãe de gêmeos. No dia 30 de setembro, ela postou: gravidinha, ainda não caiu a ficha direito. 2 é demais. Ela ainda comentou a publicação: meus bebês serão lindos como a mãe. Entusiasmada com o nascimento do casal, no dia 18 de outubro, ela escreveu uma nova mensagem. Meus anjinhos devem estar bem grande dentro de mim. Deus sabe o que faz. Te amo, Deus. Mas o perfil das publicações mudou. Em 26 de outubro, 5 dias antes de ser encontrada morta, Valdinéia parecia revoltada e dava sinais de que era perseguida por alguém. A frase postada era: não bata de frente comigo. De tanto cair, eu aprendi a derrubar. Como a vida de Valdinéia era um mistério para a família, nenhum parente sabe direito o que pode ter acontecido. A gravidez foi anunciada pela internet e ela não falava nada sobre quem era o pai das crianças. Nós ficamos chocados só. Vai saber, não sabia a certeza que é ela. Agora, semana que caiu tudo daí. Uma
Uma prima de Val, indignada com o crime, também postou uma mensagem na página da vítima na internet. Ela questiona a crueldade da morte e afirma que fazer isso com uma mulher já é grave e fica ainda pior quando ela está grávida. Você vê que para investigação todo detalhe é importante. Então a mudança no perfil do Facebook acabou trazendo ali dados preciosos para os investigadores conseguirem começar a puxar o fio da meada e conseguir desenrolar, né, o novelo e montar parte do quebra-cabeças. Agora os policiais pensam em duas hipóteses desse crime que poderia ser passional. Ou ela estaria grávida deste suspeito e ele não queria que isso acontecesse porque ele era casado e ia complicar toda a vida dele, ou é de outra pessoa, já que ficou claro ali na investigação que ela tinha um outro relacionamento, apesar de ser amante dele, e que daí, por ciúme, ele teria cometido o crime. É o que tudo vai ser esclarecido ao longo da investigação. Bem, e o crime, como já comentamos aqui, chocou todo o país. Mas em Valinhos, principalmente, a repercussão foi ainda maior. Muita gente indignada com a morte de uma mulher grávida de gêmeos. Vamos ver mais uma reportagem da Carla Ramil. Ney, aperte o play. O crime da grávida da mala chocou muita gente. Uma mulher de 21 anos, linda, cheia de vida pela frente, que em breve teria a emoção de ser mãe de 2 filhos de uma vez só, um casal de gêmeos. Valdineia Conceição Prechesniuk não se cansava de publicar nas redes sociais a alegria com a gestação. Postava fotos de bebês e aguardava ansiosamente a chegada deles. Só que os sonhos da garota foram interrompidos no dia 31 de outubro, quando ela foi encontrada morta em um lago, dentro de uma mala. Um crime cruel que ganhou as páginas dos jornais do Brasil inteiro. Uma tragédia que parecia não ter solução, já que o corpo ficou por quase 2 semanas sem ser identificado no Instituto Médico Legal. Ninguém havia reclamado o desaparecimento de uma moça grávida. O caso intrigava a polícia. Quando o enterro estava sendo providenciado, uma ligação mudou o rumo dessa história. A vítima ganhou um nome e uma família. Parentes que não conseguem entender até agora o que aconteceu e quem seria o responsável por tamanha crueldade. É que passou na televisão, daí nós desconfiamos o que estava acontecendo. Daí levou 2 semanas para eu entrar em contato com o irmão dela lá. Eu até pedi para minha filha entrar em contato, porque é difícil entrar em contato com ele. Daí ela entrou em contato e ele veio para cá. Em Valinhos, onde inicialmente o caso foi registrado, não se fala em outra coisa. A população está indignada com a morte da jovem. Mas o que choca ainda mais